E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O futuro da Sociedade Anônima do Futebol, SAF, do Vasco da Gama está prestes a virar uma nova página, e o enredo promete ser digno de atenção. Evangelos Marinakis, magnata grego e dono de dois gigantes europeus, o Nottingham Forest e o Olympiacos, tem mostrado um interesse crescente na compra da SAF do Vasco. Tudo indica que, nas próximas semanas, Pedrinho, presidente do clube, embarcará rumo à Inglaterra para conhecer de perto as instalações do Forest e dar um passo à frente nas conversas. Marinakis não fez mistério sobre o convite a Pedrinho, propondo uma visita ao Nottingham Forest. O objetivo, claro, é que o presidente do Vasco entenda como a estrutura e a gestão do time inglês operam. Inicialmente agendada para o início de março, a viagem foi adiada, mas a razão por trás disso tem um toque estratégico. Pedrinho, focado nos últimos dias da janela de transferências, preferiu priorizar o planejamento do elenco vascaíno para a temporada. Porém, a viagem de Pedrinho a Londres não se limita a um simples aprendizado sobre a gestão esportiva. A expectativa é que ela abra portas para um diálogo muito mais profundo sobre o futuro da SAF do Vasco. Marinakis pode usar o encontro para dar um passo definitivo rumo à aquisição do clube carioca, deixando no ar uma série de questionamentos sobre o impacto dessa mudança. O nome de Marinakis vem sendo discutido nos bastidores do Vasco há algum tempo, mas agora ele parece estar mais próximo do que nunca de um acordo. Dono de um império marítimo e com um histórico de sucesso no futebol europeu, ele vê na SAF do Vasco uma oportunidade de expansão estratégica. Recentemente, o magnata grego revelou publicamente o seu desejo de entrar no mercado do futebol brasileiro, alimentando ainda mais o mistério sobre os próximos passos. Com sua experiência de mais de uma década à frente do Olympiacos e do Nottingham Forest, Marinakis tem uma abordagem que mistura grandes investimentos com uma visão empresarial moderna. Caso o negócio seja fechado, o Vasco poderá passar por uma reestruturação profunda, tanto na sua administração quanto no planejamento esportivo, o que levanta uma infinidade de questionamentos sobre as possíveis mudanças. Apesar da empolgação em torno de Marinakis, o cenário permanece nebuloso. A 777 Partners, atual dona da SAF, enfrenta desafios financeiros e uma gestão instável do clube, o que abre espaço para que a negociação se torne mais complicada do que se imagina. As negociações terão que superar obstáculos jurídicos e a aprovação do Conselho Deliberativo, algo que pode demorar mais do que o esperado. Mas, ao que parece, Marinakis não está sozinho nesta corrida. Nos últimos meses, outros investidores também se mostraram interessados em adquirir o Vasco, o que pode tornar essa disputa ainda mais acirrada. A dúvida agora é quem realmente levará a melhor nessa negociação, e como isso mudará o destino do clube carioca. O torcedor vascaíno aguarda com ansiedade os próximos capítulos dessa história. As conversas com Marinakis podem ser o ponto de virada que o clube tanto espera para voltar a ser protagonista no futebol brasileiro e sul-americano. O que será decidido nas próximas semanas pode definir não apenas o futuro administrativo do Vasco, mas também o seu retorno ao caminho das glórias. Olá, torcedor do Vascão, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O Vasco da Gama está se preparando para um grande desafio nesta quarta-feira, 5 de março, quando enfrentará o Nova Iguaçu em partida válida pela segunda fase da Copa do Brasil de 2025. O jogo ocorrerá às 21h30, horário de Brasília, no estádio Newton Santos, palco que, embora seja de propriedade do Botafogo, será utilizado pelo time adversário. A competição, de caráter eliminatório, exigirá que o Vasco vença ou, em caso de empate, o confronto seja decidido nas penalidades, o que aumenta ainda mais a tensão para os vascaínos. Uma das grandes novidades para o confronto é o retorno de Paulinho ao time. O meia, que vinha sendo uma peça importante no elenco, havia sido suspenso na última rodada do Campeonato Carioca após acumular 3 cartões amarelos, o que o impediu de participar da derrota por 1-0 contra o Flamengo no último sábado.
Sua ausência, aliada à derrota no Clássico, deixou o time do Vasco com um sentimento de urgência para retomar o caminho das vitórias. A expectativa é que Paulinho volte a ser titular, o que poderia significar a saída de Matheus Carvalho do time inicial, colocando mais dinamismo no setor de meio-campo. Fábio Carille, técnico do Vasco, deixa claro que a Copa do Brasil é uma competição de enorme importância para o clube, e por isso não pretende poupar jogadores, mesmo com o time ainda em disputa nas semifinais do Campeonato Carioca. A prioridade será garantir a classificação na Copa do Brasil, e a presença de Paulinho é um indicativo de que o treinador vai escalar força máxima para esse confronto decisivo. O técnico, portanto, prepara seus comandados para um duelo em que cada detalhe pode fazer a diferença, levando em consideração que o empate leva a disputa para os pênaltis, o que aumenta a pressão sobre os jogadores. Entretanto, a equipe ainda enfrenta alguns desfalques importantes, o que tem dificultado o planejamento de Carille. Jogadores como Tietê, Adson, David e Guilherme Estrela estão fora de combate devido a lesões, o que limita as opções do treinador, principalmente no setor defensivo e de criação. A ausência desses atletas será sentida, e o técnico terá que fazer ajustes no esquema tático, ajustando o time para lidar com a pressão por uma classificação. O elenco que entra em campo será composto por Léo Jardim no gol, com uma linha defensiva formada por Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e Lucas Piton. O meio de campo contará com Hugo Moura, Jair, provavelmente, Paulinho, com Matheus Carvalho podendo ser deslocado para a reserva. No ataque, Ryan, Felipe Coutinho e Vegetti formarão o trio ofensivo, com Coutinho sendo uma das maiores esperanças da torcida, dado seu talento e sua experiência. O time terá que superar as dificuldades impostas pela formação desfalcada, além da pressão pelo resultado positivo. A partida contra o Nova Iguaçu se apresenta como uma verdadeira final para o Vasco, que busca se manter vivo em uma temporada que, até o momento, foi marcada por altos e baixos. A derrota para o Flamengo, por mais que tenha sido em um clássico estadual, trouxe uma sensação de alerta no clube, que não conquista um título desde 2016, quando venceu o Campeonato Carioca. A busca por uma recuperação é urgente, e a Copa do Brasil surge como uma das últimas grandes chances de título para o clube este ano. O adversário, Nova Iguaçu, não é visto como uma grande ameaça no papel, mas o fator motivacional e o caráter de jogo único podem transformar o confronto em um desafio mais difícil do que parece. O time da casa, que optou por jogar no estádio Newton Santos, também entra em campo com o sonho de eliminar um gigante do futebol brasileiro, o que o torna um adversário perigoso, ainda que em teoria o Vasco tenha mais qualidade técnica e tradição. A transmissão da partida ficará por conta do Sport TV, da Premiere e do Globoplay, permitindo que os torcedores acompanhem o jogo de diferentes formas. A expectativa é alta, e os vascaínos estão esperançosos de que o time consiga reencontrar a confiança e a forma ideal para superar o adversário e avançar para a próxima fase da Copa do Brasil, competição que tem um peso significativo na história recente do clube. O clima no Vasco, que era de otimismo até o último sábado, agora é de pressão. A derrota para o Flamengo, ainda que em um clássico estadual, mexeu com o emocional do elenco e da torcida. Sem título desde 2016, o clube sabe que precisa ir além nas competições em que ainda está vivo para garantir o futuro do projeto esportivo. Com a Copa do Brasil sendo uma das principais metas, a vitória contra o Nova Iguaçu é fundamental para manter viva a esperança de conquistar um troféu importante este ano. Por fim, o jogo desta quarta-feira será crucial não apenas para a sequência do Vasco na Copa do Brasil, mas também para a moral da equipe em uma temporada cheia de desafios. A pressão é grande, mas o time sabe que é preciso reagir rapidamente para conquistar os 3 pontos e avançar para a fase seguinte, com o apoio de sua torcida e a determinação de seus jogadores, liderados por um técnico que está disposto a dar tudo pelo sucesso do clube. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.